Olá, amiguinhos! Nós estamos hoje iniciando um novo bloco de receitas. Nós terminamos 10 receitinhas já, variando entre doces e salgados. E agora vamos iniciar mais um bloco de outras 10 receitinhas, sempre tendo como base o livro de culinária infanto-juvenil 3-4 Comida no Prato. Sabe o que eu gostaria de vocês? Eu gostaria que vocês escrevessem no finalzinho do vídeo a opinião de vocês. Se vocês gostaram das receitas, se os ensinamentos foram úteis, se vocês gostariam que eu trouxesse alguma receita especial para vocês, eu gostaria muito de ouvi-los, tá bem? E agora eu renovo o convite para os meus queridos alunos. Vamos cozinhar? Olá, amiguinhos! Nós vamos hoje para a nossa 13ª aula e, como vocês estão vendo aqui, bolo de chocolate. Estamos próximos da Páscoa, então já aproveitamos a fazer um delicioso e muito fácil bolo de chocolate, tá? Vocês já viram que eu já deixei os ingredientes separadinhos e os utensílios que nós vamos ocupar. Então vocês vão perceber que a receita é muito simples. Mas como toda nossa aula sempre tem um ensinamento, uma informação sobre algum assunto, hoje eu quero trazer para vocês um ensinamento sobre a pirâmide nutricional. Vocês já ouviram falar de pirâmide nutricional? É esta daqui que eu tenho no livro. E aqui informa os alimentos e a classificação deles. Isso não quer dizer que tem um mais importante que outro, não. Todos os alimentos são importantes e o nosso corpo necessita de todos eles, de todos. Um complementa o outro, só que existem alguns que a gente consome em maior quantidade e outros em menor quantidade. Eu vou mostrar um desenho ampliado deste aqui para vocês terem noção melhor das coisas. Olhem aqui. Ó, aqui está a pirâmide nutricional. Tudo o que está embaixo eu tenho que consumir mais. Olha a palavrinha que está embaixo, água. Água, eu tenho que consumir muita água, porque mais da metade do nosso corpo é formado de água. Então a água para nós é fundamental. Em segundo lugar, os cereais e tubérculos. Aqui, um pouquinho mais acima da pirâmide, importantíssimo para o nosso corpo, verduras e frutas. Depois, leguminosas, as leguminosas secas, que são feijão, grão de bico, nozes, amêndoas, essas coisas, e alimentos de origem animal, ou seja, o queijo, o leite, a manteiga. E por último, lá no topo da pirâmide, ou seja, para eu consumir menos, em menor quantidade, gordura, óleos, doces e chocolates, tá? O mais gostoso fica lá, a cereja do bolo, não é? Então, não é que eu não posso comer chocolate, não é que eu não posso comer doce, gorduras e óleos, eu posso comer tudo, só que em menor quantidade. Aprenderam? Ótimo! Então vamos à nossa receitinha de hoje, que se coloca aqui, no topo da pirâmide. Então nós vamos fazer o bolo de chocolate e vamos distribuir para a família inteira e comer um pedacinho, tá bom? Então vamos à receita.
A receita está aqui. Muito simples, não tem explicação nenhuma. É só misturar tudo e pôr no forno. A única coisa. Então vamos lá. 1 xícara de chá de leite, 1 xícara de chá de óleo, 2 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de farinha, 1 xícara de chá de chocolate em pó, 1 colher de sopa cheia de fermento. Por que que eu escrevi cheia? Porque o bolo de chocolate, ele é mais pesado do que o bolo normal, do bolo branco, por conta justamente do chocolate. Então, a colher de sopa de fermento tem que ser generosa, tá? E aí já está o nosso bolo. Olha a simplicidade dele. O que que eu vou usar de utensílios hoje? O fouet, que vocês já conhecem, eu já expliquei o que é, e uma tigela. Então vamos lá, vamos colocando todos os líquidos primeiro, o leite, o óleo, os ovos. Não precisa bater separadamente, viu, queridos? Podemos juntar tudo, tudo. O açúcar, aí eu já dou uma mexidinha, aí eu coloco a farinha aos poucos e mexendo sempre. Vocês estão compreendendo como esse bolo é muito simples? Ó! Depois que eu mexi muito bem, aí eu agrego o chocolate, tá bom? Ó, se eu fosse fazer um bolo branco, não precisaria uma colher muito cheia de fermento. Mas como eu vou fazer de chocolate, então precisamos caprichar na medida do fermento. Agora, o chocolate em pó, vocês põem aquele que vocês gostam, tá bom? Vocês põem aqueles que vocês gostam. E por último, depois que o bolo estiver bem batido, vocês vão colocar o fermento. Não é simples essa receitinha de hoje? Dá até vontade de fazer hoje mesmo, não é? Faz uma surpresa para a família de vocês agora na Páscoa. E faz um bolinho de chocolate desses. E daqui a pouquinho eu vou ensinar vocês para a cobertura. Eu tenho 2 sugestões de cobertura. Eu tenho uma cobertura mais simples, a que eu fiz hoje para mostrar para vocês o bolo pronto. E uma outra que requer um pouquinho mais de trabalho, mas também é muito simples, que está anotadinha na lousa. E volto a dizer, não se preocupem em anotar a receita, vocês apenas prestem atenção na maneira de fazer a receita, porque o vídeo é para isso, tá? Porque na descrição eu anoto toda a receita completinha, explicadinha. Depois de bem batido o bolo, olha que massa bonita que ficou. Olha que massa linda, ó. Tem até bolinhas. Agora eu coloco o fermento e continuo mexendo. Depois que eu agregar bem o fermento, aí eu vou colocá-lo numa forma. A forma que eu colocar fica a critério de vocês. Redonda, quadrada, bolinhos menores. Ontem eu fiz para vocês um bolo numa forma e cortei em quadrados. Hoje eu vou demonstrar para vocês forminhas pequenas para a gente fazer mini bolinhos.
Olhem que massa linda. Ó, bem batida. Então, agora tiramos essas coisas que não vamos usar mais. E hoje, como eu disse para vocês, eu vou fazer numa forminha pequena. E relembrando aquelas regrinhas que já foram aprendidas nas aulas anteriores. Untar com manteiga e polvilhar com farinha. Eu já fiz isso porque vocês já aprenderam, né? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma quantidade de massa de bolo em cada uma das forminhas, tá? Eu deveria ter pego uma concha e não uma colher, não é? Mas não tem problema, dá pra gente ver. Eu vou colocar a massa até a metade da forma. Por que até a metade? Porque o bolo cresce, né? O bolo cresce, então, assim, ó. Metade da forminha, coloco, eu peguei uma colher muito pequena, mas vocês poderão pegar uma conchinha, tá? Não tem problema, ó, tá bom? Então, aqui o forno vai completar o nosso trabalho. Depois de assado, eu posso optar por duas coberturas, duas. A que eu fiz hoje para vocês, eu fiz com chocolate ralado. Então, eu ralei o chocolate, eu ralei metade só para vocês verem, né? Eu ralei uma barra de chocolate e quando o bolo estiver já assado e quente ainda, eu jogo em cima do bolo e este chocolate raladinho vai derreter e vai ficar uma cobertura muito linda que depois eu vou mostrar para vocês. Mas se vocês não tiverem chocolate em barra em casa e só tiverem chocolate em pó, vocês farão esta cobertura, que também não é difícil. Eu vou explicar na descrição do vídeo os dois tipos de coberturas. Olha esta. Uma xícara de chocolate em pó, uma xícara de açúcar, uma colher generosa de sopa de manteiga e 2 colheres aproximadamente de leite. Algumas vezes 2, algumas vezes 3. Vocês vão sentindo isso na panela. Por que na panela? Porque este tipo de recheio vai ser feito numa panelinha no fogo. Vocês colocam a manteiga, depois vem com o açúcar, depois vem com o chocolate e as colherinhas de leite e as colheres de leite. Aí deixa ferver um pouquinho, aquilo tudo mistura e quando o bolo estiver assado, coloca-se esta cobertura que nós iremos usar em outros doces que eu vou ensinar a vocês esta cobertura e vamos fazê-la aqui na aula. Tá bem? Gostaram desta receita? Esta daqui é para vocês fazerem em comemoração à Páscoa. Agora, como num passe de mágica, nós vamos ver o bolo pronto. Este daqui, como eu disse para vocês, eu fiz numa forma grande e cortei em quadrados. E esta cobertura bonita aqui, olha, é a do chocolate ralado que eu coloquei quando o bolo ainda estava quente. Vocês podem optar por qualquer uma das duas, tá? Gostaram da receitinha de hoje? A minha sugestão é que vocês façam para a Páscoa, para toda a família de vocês, esta receita, tá bom? Não esqueçam o ensinamento de hoje, que é da pirâmide nutricional, tá?
que é muito importante eu saber o que eu tenho que comer mais e o que eu tenho que comer menos. Para finalizar a nossa aula, nós vamos aos desafios, tanto da aula passada, com a resposta, quanto desta aula, um novo desafio, um novo joguinho. O que é o que é? Quanto mais quente está, mais fresco é o pão. A resposta. E o desafio de hoje, o que é o que é? Não tem olhos, mas pisca. Não tem boca, mas comanda, tá? A resposta teremos na aula que vem. Uma boa Páscoa e aguardo vocês na próxima aula.